Apagado. Aí comecei a cerâmica, pessoal, e aí hello. Então, tá. Quer dar o start? Já dei ali. Já deu? Bom dia a todos. Tem pessoas novas aqui no grupo hoje. Então, eu sou Júlia, sou coordenadora do grupo da Paxson, junto com a Bárbara e com a Michelle. E hoje a gente tem uma convidada, que é a Nádia Gesser, e ela é nutricionista e ela vai conversar com a gente a respeito da temática que é desenvolvendo os rótulos de alimentos para transformar a sua saúde. Então, eu vou pedir para a Nádia se apresentar. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, bom dia a todos. Bom dia. Muito feliz pelo convite, né? Honrada de contribuir com o grupo aqui de vocês, né? De Paxson, com esse tema de muita importância para o tratamento de vocês, né? Seja atualmente e pensando ali no longo prazo também na saúde de vocês e de qualquer pessoa que busca uma longevidade, né? Viver cada vez mais e com saúde, né? Então, falando um pouquinho mais sobre mim, então, me chamo Nádia Gesser e eu sou especialista em qualidade e segurança dos alimentos, formada em nutrição e também comecei como técnico em nutrição. Atuei 20 anos na área de produção e qualidade de alimentos. A minha experiência maior foi nessa parte de higiene, qualidade, trabalhei em supermercados, até no famoso IPO, né? IPO Supermercados, trabalhei em indústria de alimentos e sempre nesse contato, tanto de produzir os alimentos dentro da qualidade exigida pela vigilância sanitária. Eu também fazia os rótulos, tabela nutricional, a lista de ingredientes e tinha esse contato com os clientes. E pela experiência ali nesse supermercado, eu também já comecei a ter contato com patologias de origem alimentar. Então, a questão dos celíacos, né, foi um ponto forte assim de desenvolvimento. E cada vez mais nessa minha jornada eu aprendi o quanto os alimentos influenciam na nossa saúde, no nosso estado de saúde ou no tratamento de certas doenças, né? E, mais recentemente, eu estou desenvolvendo um projeto no digital. Eu não atuo mais diretamente como nutricionista, né? Mas, uma vez nutricionista, sempre nutricionista, né? Mas eu não clinico, né? Não atendo em clínicas e também não atuo mais nas indústrias e supermercados. Mas compartilho todo esse meu conhecimento hoje no meio digital, né? Na internet. E o que me motivou também foi assim por experiências pessoais, né? Então, vendo a dificuldade dos meus pais, né, que precisavam alterar alguma coisa na alimentação deles e de ir no supermercado comprar algum alimento, acreditando que aquilo era positivo para a sua saúde. E eu assim, tá, mas leram a lista de ingredientes? Não, a gente não leu. Não, deixa eu ver aqui. Não, aqui não pode, porque tem tal ingrediente que a mãe não pode consumir. Aqui tem tal ingrediente que o pai não pode consumir. E aí que me despertou, nossa, eu preciso trazer essa informação de maneira simples, prática, de forma, né, do dia a dia para as pessoas, para o público final. Porque a minha vida inteira eu trabalhei para as empresas, né? Então, eu busco hoje trazer esse elo. O que as empresas fazem ali na produção dos alimentos, mas o que nós, consumidores, precisamos saber, né, no ponto final. E aí eu quero deixar aqui já uma pergunta para a gente começar a conversa de hoje. Quando vocês compram um alimento, vocês olham o rótulo? E o que vocês olham primeiro? Podem... Validade, ótimo. O que mais? Sal. Tá. Ótimo. Ótimo. E é fácil de ler, às vezes, a lista de ingredientes? Tanto que a gente...
Exato, né? Uma dica até que eu dou, às vezes eu também, assim, né? Não consigo ter, eu bato a foto no celular e aumento no celular, porque às vezes realmente é muito pequenininho. A letra é bem pequenininha, bem miudinha, né? Então, assim, a nossa dificuldade no dia a dia é de enxergar ali, às vezes, né? Que é muito pequenininho, e de entender, porque às vezes a gente fica ali, nossa, mas que é isso? Que ingrediente é esse? É saudável ou não é? Posso consumir ou não? Né? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Pode ir? Estou publicando. Então, a base de tudo que a gente precisa, né, saber é o que a alimentação, então, vai impactar no nosso tratamento do Parkinson, né? Então, ela tem uma influência muito forte, tá? Primeiro, porque ela ajuda a controlar os sintomas, de acordo com os alimentos que a gente vai consumir no nosso dia a dia. Depois, protege o nosso cérebro, né, que eu acho que é o principal alvo aqui do nosso tratamento. E melhora o funcionamento do intestino também, né? Então, algumas pessoas têm esses sintomas mais fortes no intestino. Então, a nossa conversa hoje vai ser para trazer isso. Como que a gente vai escolher os alimentos que são protetores do nosso cérebro, que são antioxidantes, a gente evitar os aditivos químicos, açúcar em excesso, sal em excesso, e o que melhora o nosso intestino, tá? Pode passar. E aí, por que a gente, então, precisa ler os rótulos de alimentos? Né? Cada vez mais. Né? Então, eu trouxe aqui alguns pontos principais. Então, exatamente para a gente fazer escolhas mais conscientes e saudáveis. Então, uma coisa assim, iogurte, um exemplo, né? Iogurte é saudável. Iogurte faz parte de uma dieta, né, uma alimentação saudável. Mas hoje em dia, infelizmente, eu já passei horas no corredor do iogurte e para a gente achar um iogurte com uma composição mais pura, mais saudável, é difícil. Então, a indústria faz todo um apelo na embalagem frontal, né, no rótulo aqui na frente. É natural, zero açúcar, é light. E aí, aonde a gente vai, de fato, ver o que a gente vai consumir é na lista de ingredientes. Saquinho, compra aquele saquinho antigo assim. Uhum. Eu acredito que é o mais... Eu sempre digo assim, independente a marca, independente os tipos dentro da marca, a gente precisa ler a lista de ingredientes. Né? Porque às vezes dentro de uma mesma marca, Nestlé, ela vai ter opções mais saudáveis e opções menos saudáveis. Né? A gente vai estar aprendendo isso hoje. Evitar daí o excesso, então, desses ingredientes que são nocivos, pensando na nossa saúde hoje e no longo prazo, que é o açúcar, o sal, gorduras ruins e aditivos químicos, e cuidar da nossa saúde a longo prazo. Pode passar. E aí, o que a gente precisa entender primeiro é a classificação dos alimentos. Que a base de uma alimentação saudável, ela precisa ser, a gente diz, um termo alimentos de verdade. Né? E o que a gente vai falar hoje é considerando uma alimentação do dia a dia. É claro que a gente vai ter vida social, a gente vai comer uma pizza, um hambúrguer, né? Tomar um sorvete, um picolé, com certeza. Mas o mais importante é no nosso dia a dia, dentro da nossa casa. Então, no nosso dia a dia, a base da nossa alimentação, ela tem que ser muito mais de alimentos in natura, minimamente processados. E aí está em vermelho aqui os ultraprocessados. Então, como que a gente vai identificar? In natura é aquele direto da natureza, que não teve nenhuma transformação, não foi adicionado nenhum outro ingrediente. Então, frutas, legumes, ovos, carnes, né, são in natura. Peixes. Então, essa seria a base da nossa alimentação. Minimamente processado. Como a gente mora em grandes centros urbanos, né, a gente precisa comprar alimentos industrializados, embalados. A gente não consegue, né, ter uma vaca para ter o leite, o queijo, o iogurte, né, criar animais para a gente matar, né, e consumir a carne. Então, com certeza, os minimamente processados são
essa facilidade de a gente ter alimentos hoje no mundo inteiro, né? Então, o leite, né, seja de saquinho ou de caixinha, a farinha de trigo, o arroz, né, tudo que saiu da natureza, mas foi embalado para que chegue, né, no consumo no supermercado. Minimamente processado também seria os vegetais higienizados, já picadinho, né? Porque ele continua sendo in natura, só porque ele foi minimamente processado. Não foi incluído sal, nem açúcar, nem um conservante. Minimamente processado. Isso está valendo. Por exemplo, o suco natural, né? O suco de fruta ali, o de laranja, ele também é minimamente processado, desde que não tenha açúcar no rótulo. Depois a gente vai aprender mais sobre isso. Aí, entre os processados, né, que então são processados, eles têm de origem outro alimento. Então, por exemplo, queijo veio do leite, os pães da farinha, né? As conservas ali no caso, porque já foi adicionado sal, açúcar, temperos, né? Já tem uma salmoura, então já é algo processado. Se a nossa base de alimentação diária foi esses 3 grupos de alimentos, já está, né, bem boa. Aí os ultraprocessados, que é o grande desafio hoje em dia, né? Ultraprocessado pela facilidade, muitas vezes pelo preço, né? Aí entra toda a parte de refrigerantes, biscoitos, embutidos, macarrão instantâneo. E para a gente identificar um ultraprocessado, pipoca de micro-ondas, o ultraprocessado é todo aquele alimento, ou às vezes até a gente fala produto alimentício, porque um ultraprocessado, muitas vezes, nem alimento tem ali dentro. Um exemplo é o próprio refrigerante. Às vezes, fora o Guaraná, que daí às vezes ainda tem Guaraná dentro, mas, por exemplo, uma famosa, vamos falar nomes aqui, né? Então, a Coca-Cola, por exemplo, na lista de ingredientes não tem nenhum alimento ali. Né? Só pode... Química pura. Me permite voltar aos níveis. Sim, sim. Leite pasteurizado, farinha de trigo. Desse um exemplo de couve da verdura. Fatiadinha. Eu fui para couve, para verdura, né? A fachada ela se torna minimamente processada porque ele passa uma faca. Isso. Nada além disso. Isso. Mas aí no teu exemplo, desse leite pasteurizado, trouxeste um exemplo aí do leite de caixinha. Uhum. Esse leite dura fora da geladeira 6 meses. Uhum. Ele é minimamente processado. Boa observação. A diferença do leite de caixinha para o de saquinho, né, é o tratamento térmico. O de saquinho é pasteurizado. Então, ele atinge uma certa temperatura para matar as bactérias, mas a durabilidade daquele alimento fora da refrigeração não é viável. Então, ele é seguro para o consumo humano, não tem ali as bactérias, mas a gente precisa refrigerar para que ele tenha validade, durabilidade. O leite de caixinha tem muito mito, né, sobre ele, infelizmente. Mas foi um grande avanço, porque o que é o HT, né? O leite de caixinha. O processo dele de fervura, então, de pasteurização, é uma ultra temperatura, né? Que garante tanto esse processo quanto a embalagem, a tecnologia da embalagem, que ele dure mais tempo e fora da refrigeração. Mas mesmo um leite de caixinha, por exemplo, vamos ver esse aqui, ó, um leite de caixinha, pela caixinha por si só, não precisaria ter nenhum aditivo químico dentro dele, né? Mas aí a gente vai ver aqui, ó, ingredientes: leite integral e estabilizantes. Aí vem um monte de nome difícil. Quando vem nome difícil, a gente já sabe que é aditivo químico. Então, só aqui tem 1, 2, 3, 4. 4 estabilizantes. Mas existe uma marca no mercado, até depois eu posso passar para vocês, que eu já, né, vasculhei, que é um leite de caixinha e que na lista de ingredientes tem apenas leite. Leite. E aí ele se enquadra no minimamente processado.
com a mesma durabilidade. Eu sei que esses leites de caixinha hoje em dia não é mais leite, é uma bebida. Daí boa pergunta. Vê como hoje está cheio de pegadinha. No corredor de leites, vocês vão encontrar leite de caixinha, daí às vezes o leite em pó. É tudo leite, né? É tudo leite. Leite de caixinha é tudo igual. Não, tem leite com aditivo, tem leite sem aditivo. Leite em pó tem leite, comece agora a ler o rótulo, tem leite integral e tem composto lácteo. Geralmente é mais barato. Geralmente tem mais aditivos. Porque a indústria começou a fazer versões mais baratas. Até aí tudo bem. Mas deveria estar sinalizado. Porque fica tudo junto. Igual lá no iogurte. Tu entra lá no corredor de iogurte, vou comprar um iogurte, que faz muito bem para o intestino. Mas junto ali tem iogurte e tem bebidas lácteas. Aí quantidade de proteína é diferente. E aí, a bebida láctea ela é mais rala, digamos assim. E aí eles incluem espessantes, amidos, para ficar mais grossinha. Aqui, ó, legal. Esse daqui, aquele que você tem lá. Ó, que legal. Esse é um iogurte, ó. Aí, como que a gente vai ver, né? A gente vai identificar os aqui, ó, como eu falei, propagandas, né? Probiótico 2, probióticos, fonte de fibras, né? Mas aí o que interessa pra gente? Primeiro verificar, iogurte ou bebida láctea? Aí essa informação vai estar aqui na frente, embaixo ou do lado. Que alimento que é? É leite ou composto lácteo? Primeira coisa pra gente descobrir. Então aqui, ó, iogurte, beleza. Aí a gente vai na lista de ingredientes. Leite, preparado de morango. Outra dica. Quando tem sabor, se prepara que vem mais aditivos. Então, claro que o número 1 é o iogurte natural, né? Sem dúvidas, esse... Exato. Aí a gente inclui sabor com as frutas, com mel, ótimo. Esse não tem erro. Partiu para sabores, olha só o preparado de fruta aqui. Xarope de açúcar, que a gente vai ver, é açúcar. Porque o açúcar, às vezes, é escondido. Tem vários nomes que significam açúcar. Depois, água, polpa de morango, amido modificado. Olha só, mesmo sendo iogurte, incluir um amido modificado. Amidos começam a ter efeito assim na nossa alimentação, muito amido. Quem ali precisa fazer controle de diabetes, por exemplo, porque daí já é... Porque iogurte seria fonte de proteínas e não tanto de carboidratos. Carboidratos seria mais a parte de cereais, certo? Então aqui a gente espera que tenha mais proteínas do que carboidratos, né? Aí aromatizante, algo químico. Corante natural de carmim. Mesmo que esteja escrito corante natural de carmim, é algo... Não, desculpa. Corante natural é natural. Corante natural de carmim. Quando aparece assim, ó, corante idêntico ao natural, é feito. Foi feito em laboratório. Corante idêntico ao natural foi feito em laboratório parecido com o natural. Corante natural é natural. Aí depois aqui, conservador, fibra, polidextrose, daí aqui o probiótico. Qual? Polidextrose é uma fibra. Polidextrose é uma fibra. Mas ela é adicionada? É adicionada. Adicionada. E aqui, ó, até que, né, tirando aqui o aromatizante, os aditivos, apareceu açúcar uma vez só. Fiquei surpresa. Porque tem iogurte que aparece açúcar, xarope de açúcar, depois açúcar de novo. Tu vai lendo, aparece 3, 4 vezes açúcar. Aqui apareceu até uma vez só. Não. Foi no preparado de fruta. É o primeiro ingrediente no preparado de fruta. É o leite, daí no preparado de fruta, que é o sabor, o açúcar é o primeiro. Tá? Vamos seguindo aqui que a gente vai esclarecendo, então. Tá. Aqui desse slide mais alguma dúvida ou contribuição, mas a gente vai evoluindo aqui.
Quer perguntar? Só uma dúvida com relação ao leite, que é 100% leite. Aham. É meio duvidoso, né? A menos que você acredite na qualidade do fornecedor. No caso, a gente tem que acreditar, né? Porque se a gente começar... Não dá pra ter uma vaca em casa. Eu sou muito... Tem que comprar o que é mais Exato. confiável, né? O que eu levo, assim, na minha vida, né? A minha família é de Antônio Carlos, não sei se conhece, né? Agricultores, colonos, né? E eu acho assim, na minha até nutrição ali, hoje em dia na internet é tanta contra tudo, um diz isso, outro diz isso e tal. E eu acho assim, a gente tem que trazer para a nossa realidade, né? Para o dia a dia, o que é possível, fazer o nosso melhor, boas escolhas dentro daquilo, né? Que é possível para a gente. E como eu falei, viver 100% orgânico, tudo natural, só se a gente se mudar, né, para o sítio e plantar tudo, colher tudo. Mas então, nos grandes centros urbanos, dentro de um supermercado, como que a gente pode fazer escolhas melhores? Sim, é possível, né? Observações que você faz. Lá em casa a gente deixou de usar leite de caixinha, tanta coisa que eles diziam a gente usa leite ninho, leite mesmo. Sim, ótimo. Eu acho que leite ninho é mais saudável que leite de caixinha, não. Não, por exemplo, a marca é Naturale. Eu encontro no Giasse. Ele só tem leite na lista de caixinha. Eu não sei porque eu peguei um pé atrás dessas caixinhas, agora eu só compro esse saquinho. Só que esse saquinho é 4, 5 dias, só que dura. Sim. Não. O que muda é a tecnologia. Sim. Tá? O de saquinho, ele tá menos... a embalagem não conserva ele, entendeu? O de caixinha é a embalagem que conserva. Tá? Naturale. Tem integral, semi-desnatado e desnatado. E eu só achei ele por enquanto. Tem uma dúvida. Eu tenho diabetes também. Eu tenho a seção light, diet, mas muitas vezes dentro do diet eu encontro alimentos com mel. O sacarose não é açúcar, mas faz tanto mal quanto o próprio açúcar. Sim. E outra coisa também, quando tem bolacha diet, também tem com recheio. É difícil não ter açúcar nesse recheio. Sim. Não sei se ele usa aspargo, Deixa eu aproveitar. Claro. Do diet light, pode? Pegar uma pergunta dele. O que faz? Qual é o processo? As palavras dele. O que faz um leite integral virar? Semi-desnatado, desnatado. O que faz um leite líquido virar leite em pó? E aí, Diet, light. isso, A diferença. Ele diz assim, light, o que faz um leite integral ser desnatado ou semi-desnatado e o leite líquido virar leite em pó? Ótimas perguntas. Vamos lá, então. Vamos começar pelo leite, então. O leite em pó é desidratado. Foi tirada a água dele. Apenas isso. É leite também, daí tem leite em pó integral, desnatado, semi-desnatado, e se tira a água. Para esse processo Fica... de água, vai químico? Não. Não, o processo em si, daí eu não saberia explicar. Não necessariamente. Daí a gente tem que ler o rótulo. Por exemplo, coisa também que eu até nunca tinha percebido muito. Tem leite em pó instantâneo e leite em pó integral. De todas as marcas. Piracanjuba, Nestlé, qualquer uma. E o instantâneo tem aditivos químicos. E o leite em pó, o instantâneo é que dissolve melhor. Não fica os grúmulos. Entende? Então, assim, existia primeiro o leite em pó. Aí ficava aqueles grúmulos. O cliente reclamava. A indústria vai lá, vamos fazer alguma coisa que não fique os grúmulos. Só que daí, para fazer isso, tem que ter aditivos para emulsificar, para diluir bem. Então, lá, a mesma coisa, leite em pó eu também compro. Daí o leitinho lá tem leite em pó normal e tem leite em pó instantâneo. Então, todo produto que tem instantâneo, ele tem um aditivo? Geralmente, sim.
Um emulsificante. Por exemplo, café, Para que ele dilua facilmente. E aí a dúvida do integral, do semi e do desnatado é a porcentagem de gordura. Integral é na sua forma integral, a quantidade de gordura natural do leite, só que daí por lei tem que ter pelo menos 3% de gordura, tem que ter gordura no integral. E aí o semi-desnatado tem um pouco menos de gordura e o desnatado é sem gordura. Certo. E qual é o processo de tirar a gordura? Ah, daí o nome, assim, é lá na indústria, não saberia dizer. Não, de tirar a gordura, não. É mais filtragem, de tirar a gordura, não. O aditivo químico do leite é mais daí na caixinha, o estabilizante. Esse estabilizante que tem aqui é exatamente, antigamente, não sei se alguém pegou essa época também, mas a gente tirava o leite e no final não ficava tipo um mais cremoso no fundo? Isso. Parecia mais uma nata no fundo da caixinha. Então, esse estabilizante seria para não criar, para ficar ele emulsificado, né? Ele bem dissolvido, bem misturado, bem líquido, para não ficar nenhum resíduo no final, né? O que eu vejo que na maioria desses de caixinha, eles usam muito o derivado do ácido fosfórico, né? Isso. É bem esse que tem ali. Pois é, então já tem um aditivo, não sei qual a finalidade. Aqui? Não, no estabilizante. É tudo isso, ó. É o citrato de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato, monossódico e difosfato de sódio. Todos eles. Aí só do diet e do light, né? E aí uma orientação mais atual, assim, claro, como hoje eu não estou mais atuando diretamente como nutricionista, vale a orientação do médico e do nutricionista de vocês, né? Mas o que eu posso contribuir, porque assim, ó, quando surgiu o diet lá, né, anos atrás, era para o público diabético. Se tirava o açúcar e colocava adoçantes artificiais para o público diabético. Mas a população em geral começou a consumir com a ideia de emagrecer. É diet, é menos calorias, então eu vou comer também para emagrecer. Essa confusão começou também recente com glúten e lactose. Os produtos sem glúten, sem lactose, foram criados para pessoas com patologia, né, que não pode comer o glúten, não pode comer a lactose. O que acontece? Que, tipo, não é porque é sem glúten, porque é sem lactose, porque é diet, porque é light, é mais saudável. Não. Infelizmente, não. Hoje em dia, um produto diet pode não ter o açúcar. Não vai elevar ali a minha glicose ou não vai ter caloria. Mas tem um adoçante artificial que o efeito num diabético é similar ao açúcar, os adoçantes artificiais hoje em dia. Porque vai estimular a insulina, vai dar pico, né, vai aumentar o desejo de doce, fora a quantidade de aditivos químicos. No diet, no light, isso vale para iogurtes diet light, biscoitos, gelatina. Gelatina é como Coca-Cola, assim, é um produto alimentício. Porque fora ali a gelatina, que vem das cartilagens bovinas, os outros ingredientes é açúcar ou adoçante artificial e aditivos químicos, apenas. Né? A matéria-prima é de verdade. Não, vem da cartilagem, mas numa alimentação saudável, a gelatina não entraria. Nem para crianças, e nem para adultos, e nem idosos, e nem pacientes com Parkinson. Exato. Eu fico... Aí o que vale seria a gelatina incolor, igual o iogurte natural. Isso, a gelatina incolor é a gelatina lá das cartilagens, e aí a gente inclui... Tem. Aí a gente inclui o sabor com frutas, aí fechou. Porque os corantes artificiais que tem nas gelatinas,
no refrigerante, nas balas, tudo que é muito colorido. Pensa aquela gelatina azul, brilhante, aquelas coisas. Esses corantes, hoje em dia, já tem estudos, né, relacionados à hiperatividade de crianças, e a gente falando aqui em prevenção e tratamento de doenças neurológicas, a gente precisa evitar. Como é que essas doenças seriam consequência de ingerir? Ainda não tem um estudo que comprove, né? Não é que ingeriu isso que teve, mas, digamos assim, piora os sintomas, entendeu? Uma criança hiperativa ao consumir gelatina, aquelas balas super coloridas, sabe? A gente falando, claro, um consumo diário, tá, gente? A criança um dia lá chupou uma balinha. Eu te perguntar, a gente faz uns suplementos em casa, tem um deles que era azul, né? Eu fiquei com cara com azul. Aí resolvi tirar, tomar só magnésio, tomar ali, botei a cápsula, não tinha jogado no lixo, botei um pouquinho de água para ver seguida do sucesso que é azul ali. E a cápsula no dia seguinte foi enorme. Nossa, isso lá dentro de som vai fazer uma festa tremenda. Não, mas boa colocação. Isso que a gente vai aprender hoje dos alimentos vale para os suplementos também. Às vezes a gente compra um suplemento, mas a cápsula não é tão saudável. Às vezes tem açúcar na composição do meu suplemento. Ah, vou comprar um whey e tem açúcar. Tem corante, aromatizante artificial. Então, a questão do rótulo, lista de ingredientes, vale para suplementos também, tá? Só não concluí ali do diet e do light. Aí, diet, qual é a denominação, né? Diet é que foi retirado algum ingrediente. Existe o produto original, aí eu quero criar o diet. Eu tiro um ingrediente da composição original. Popularmente ficou conhecido que eles tiram o açúcar. Mas existe diet por outros ingredientes também. Por exemplo, tirou todo o sódio, pode ser diet. Tirou toda a gordura, pode ser diet. Mas o comum, o que mais tem é diet, porque tirou o açúcar. Tá? Diet, lembra, tirou alguma coisa. Light é reduzido, diminuiu. Diminuiu alguma coisa. Pode ser diminuiu o açúcar, diminuiu gordura, diminuiu sódio. Tem menos. Tá? E zero é muito parecido com o diet. É zero açúcar ou daí, às vezes, zero caloria. Mas aí o que acontece? Nada vem de graça. Porque existe o produto original ali, né? Balanceado. Se eu tirei açúcar, bom seria só tirar o açúcar. Mas daí eles colocam outra coisa no lugar. Diminuir gordura. Podia ter só diminuído a gordura. Mas daí eles colocam outra coisa no lugar. Porque assim, diminuiu a gordura, o cliente já não vai gostar muito do sabor, não vai gostar da textura, daí é que entram os aditivos químicos. Os espessantes, os estabilizantes, para a textura e o sabor ficar parecido com o original. Então, hoje em dia, o que é mais inteligente? A gente consumir as versões originais com bom senso. Né? Se eu tenho algum problema de saúde, uma diabetes, um colesterol, a versão original é mais saudável dentro de uma alimentação saudável do que eu partir, porque o diet light é ultraprocessado. Boa questão. Diet light zero são produtos ultraprocessados. E aí tudo faz bem, nada faz bem. Tudo faz bem, tudo faz mal. Nada faz bem, nada faz mal. Tudo engorda, nada engorda. Exato. Mas no consumo, né? Exato. Pô, eu quero comer uma picanha bem gorda. Cara, como? Exato. Exato. E aí aquela questão, né, na dúvida também. Esse produto tinha quando eu era criança? Tinha na época da minha mãe? Tinha na época da minha avó? Então, acho que já não é tão legal, sabe? Né? Só lembrar, a minha avó consumiu esse produto? Minha mãe consumiu? Pode mostrar. Água. Aqui a gente já adiantou alguns assuntos, mas vamos ver então. O que eu quero trazer aqui que é bem importante, né? A questão então do açúcar. O açúcar é saúde pública
né? E para vocês, em tratamento de Parkinson é mais importante também, mas para todo mundo, crianças, adultos, porque o que eu fico assim chocada é o açúcar escondido. Assim, a gente comer um açúcar sabendo que está comendo açúcar, beleza, né? Então eu compro um chocolate, eu compro uma bala, show, estou comendo açúcar. Agora eu vou comprar um iogurte, vou comprar uma barra de cereal, vou comprar algo que é saudável. É saudável, né? E aí tá cheio de açúcar. Então esse vamos ver isso aqui então. Vamos ver se enxerga. Amendoim, chocolate 70%. Cara, eu tenho uma aqui, ó. Daí agora que vem. Nossa, isso puxa assunto que assunto, ó. Porque chocolate 70% seria o chocolate amargo, certo? E chocolate amargo tem açúcar ou não tem açúcar? Deve ter. Então ligado. Porque não é porque o nome é amargo que não vai ter açúcar. Infelizmente, todos os chocolates têm açúcar. Isso. Aí a diferença do chocolate amargo é que vai ter muito mais cacau do que açúcar. O chocolate ao leite, o chocolate branco é mais açúcar do que cacau. Então essa é a diferença. Nem é considerado chocolate, né? Que não tem ali a quantidade de cacau. Aí aqui, ó, chocolate 70%, massa de cacau, açúcar, manteiga de cacau, emulsificante, aromatizante. Aí vem aqui um adoçante, maltitol, a fibra polidextrose, amêndoa. Até que não é tão ruim, não. Ácido cítrico, extrato natural de alecrim. Só tem... Não, esse aqui até que não é tão ruim, não. Olha essa aqui. Ó, 100% fruta, sem adoçantes, geleia de mirtilo, 0 adição de açúcares. Aí vamos ver lá na lista de ingredientes. Mirtilo, fruta. Suco concentrado de maçã, suco concentrado de limão e estabilizante pectina. Nota 10 esse. Né? Porque a fruta é o primeiro ingrediente. Aí, aqui, ó, o que é esse concentrado de maçã? Vocês vão ver em muitos ingredientes. É para adoçar, tá? É para adoçar. Como tirou o açúcar, eles botaram concentrado de maçã para ficar mais docinho, é natural. Exato. Aí, claro, quem está no controle do diabetes, mesmo sendo sem adição do açúcar refinado, tem que consumir com moderação. Porque teria aqui o açúcar da frutose aqui da maçã, né? Tem problema nisso, né? É muito caro? Muito caro. E aqui, ó, o suco de limão já pode ser, talvez, botar o suco de limão como um conservante, um antioxidante. E só tem o estabilizante pectina. A pectina não é tão químico, é mais natural a pectina. Tá? Você falou de suco de limão aí, precisa conservante? O limão mesmo já não é conservante? Não. Eles botaram aqui suco concentrado de limão, dentro da geleia. Talvez para não botar um antioxidante, já seria o ácido cítrico, né? Bem legal. Exato. Eu queria tirar uma dúvida. A minha mãe, ela é pré-diabética. Ela detesta adoçante. Ela come pouco, mas usa. E as pessoas, muita gente fala, adoçante causa câncer. O que é melhor? Adoçante de açúcar? Se for açúcar, que tipo de... Tá, boa pergunta. O stevia, ela já provou? O adoçante stevia? Porque dos adoçantes, a stevia é natural. É de uma planta. Aí, tipo, sacarina, aspartame, ciclamato monossódico, são artificiais. E, inclusive, até proibidos já nos Estados Unidos. Esses, sim, têm estudos relacionados a câncer. E o pior ainda até dos adoçantes artificiais, e falando dos pacientes de Parkinson, é o desequilíbrio no intestino.
Adoçante artificial desregula o intestino. Você fica também o excesso de açúcar tende a criar gases, porque o açúcar é o alimento das bactérias, né? A gente falando num excesso, né? O açúcar é corpo, isso? Então, aí falando, a pergunta dela, daí, porque daí assim, ó, açúcar, daí tem açúcar refinado, açúcar mascavo, demerara. Em termos no metabolismo, pensando em quem tem diabetes, todos os açúcares vão ter o mesmo efeito no organismo do diabético. Porque todos eles têm a mesma caloria, a mesma glicose, é açúcar. Açúcar é açúcar. Mas daí, em termos de, qual o mais natural, tipo o integral, o mascavo é menos refinado que o açúcar branquinho. Porque daí sim, o açúcar refinado, para ficar ali branquinho, no processo ele recebe vários aditivos químicos ali, para no final ficar bem branquinho. Mas em termos de metabolismo, de glicose, de diabetes, o açúcar mascavo tem que ser consumido com moderação, assim como o açúcar branco refinado. Entenderam? Sim. Então é bom, se tu pensa assim, eu tenho uma alimentação mais orgânica, mais natural, mais limpa, aí tá, é o arroz integral, é o açúcar integral, é o sal marinho, mas em termos de impacto na glicose, tô conseguindo ser clara? Igual sal também para quem tem pressão alta. O sal rosa, o da Himalaia, não vai dar problema de pressão alta. Dá também, é sal. Sal é sal. Só porque tem mais minerais, tem um sabor melhor, entenderam? Mas em termos de doenças, diabetes, pressão alta, ou quem não tem, e para prevenir, para cuidar. Em termos de sódio, é a mesma coisa. Mas em termos de ser mais natural, é mais natural. Tá? Eu acho que de pior para menos, de menos pior para pior, dá para fazer uma classificação assim, por exemplo, mascavo, demerara, cristal e branco. Sim, o mascavo primeiro, demerara segundo, de melhor para pior. De menos ruim para pior. Isso, mascavo, demerara, cristal, esqueci de algum? E o refinado, é o último. É o último, tá? Daí vem essas modas, né? Açúcar de coco, leite vegetal, aquela, falei, a onda da lactose, daí o leite faz mal, tem que ser leite. Enfim, aí até os nomes é meio inapropriado, assim, às vezes, né? Leite vegetal. Deveria ser bebida vegetal, né? Açúcar de coco ou gordura de coco. É mais uma opção, é mais um açúcar, entendeu? Que tem que ser consumido também com moderação, tá? Daí aqui, então, voltando aqui, ó. No rótulo, o tal do açúcar escondido que eu comentei, né? Aí, açúcar, sem dúvida, né? Mas aqui alguns nomes que às vezes aparecem no rótulo do alimento e que significa açúcar, tá? Sacarose, que é até o nome químico do açúcar, né? Da molécula. Às vezes aparece assim, às vezes não vai estar escrito açúcar, vai estar escrito sacarose na lista de ingredientes. Sucrose. Glicose, às vezes vai estar escrito glicose. Tem uma ligação, né? Glucose. Maltose. Dextrose, parecido com a polidextrose. Só que a polidextrose já é uma fibra. É um polissacarídeo, polidextrose. Mas a dextrose é açúcar, é glicose. Dextrina. Frutose. Essa frutose aqui é quando é adicionada, né? Porque também hoje em dia é uma neura com as frutas, tadinhas, né? Meu Deus, agora hoje em dia se idolatra um refrigerante e condena a fruta, um alimento. Deus nos proteja, né? Tá? Então, assim, essa frutose é quando é a mais adicionada no alimento.
tá? Daí essa sim a gente precisa controlar. Melado, apesar de ser natural, lá na ordem dos açúcares, antes do mascavo ainda viria o melado. O primeiro é o melado, né? Mas em termos aqui de controle de açúcar, às vezes se aparecer melado, vocês vão saber que é açúcar. O melaço, o mel, a agave. A agave tem até embalagenzinhas, né? Só com ela, como se fosse um mel, né? Maltodextrina. A maltodextrina aparece muito nos alimentos ditos saudáveis. Aparece muito nas barrinhas, nos alimentos diet. Aparece muito a maltodextrina. Eles tiram o açúcar e colocam a maltodextrina para adoçar. Mas em termos de quem está em processo de emagrecimento, quem está no controle de diabetes, a maltodextrina vai interferir. Extrato de malte. Eu não trouxe aqui, mas tem uma granola. Granola é saudável, não é, gente? Granola. Iogurte natural, fruta, granola. Gente, eu li uma granola na lista de ingredientes, 5 vezes açúcar. 5. Tinha açúcar, tinha mel, tinha melado, tinha extrato de malte. Isso. Era maltado, tem razão. Era cereal maltado. Então, daí, olha só quanto açúcar ali na granola. Daí mais o açúcar da fruta, né? Então, a gente tem que... não vou comer mais granola? Não vai. Mas daí ler a lista de ingredientes e procurar. Exato. E aí, assim, ó, tudo que iniciar com a palavra xarope. Xarope de... O xarope já remete a algo doce, né? Então, xarope de milho, xarope de malte... Tudo que vier xarope de é doce. E que comece com açúcar, né? Então, açúcar invertido é açúcar de confeiteiro. Então, algumas dicas aqui. O que é o açúcar invertido? Ele está invertido. De ponta cabeça. Esse é bem químico, esse açúcar invertido. É bem da indústria. E ali outros cuidados que a gente precisa ter no rótulo, né? E o que eu trago aqui de alerta é que geralmente eles estão presentes naqueles alimentos que a gente acha que é mais saudável. Numa granola, num iogurte, num produto diet, num produto light, tá? Que é gordura vegetal. Aparece assim, gordura vegetal. Geralmente a gordura vegetal são as gorduras refinadas, que é o de soja, de canola, de milho, tá? Ou às vezes até hidrogenada, que daí é pior ainda, né? Que daí é a gordura trans, né? Depois eu vou explicar um pouquinho da manteiga e da margarina. Os adoçantes artificiais... Os adoçantes artificiais, né? Então, realmente é bom a gente evitar eles. Seria o natural, que é a estévia, tá? Amido modificado também, o amido vai estar ali nos alimentos para dar consistência. Agora, assim, ó, isso aqui interfere bastante no nosso intestino. Gomas, espessantes, emulsificantes. Às vezes, a gente acha que está com intolerância à lactose e é só pelo consumo excessivo desses ingredientes, que estão, inclusive, no leite sem lactose. Porque se tu pegar um leite de caixinha sem lactose, lá também vai ter esses estabilizantes aqui. Né? Ou às vezes a pessoa toma o leite normal e tem distensão, gases, toma todo dia, mais de uma vez ao dia, e às vezes é os estabilizantes e não necessariamente a lactose. Puxa, tá? Me lembrasse uma coisa. Quando eu achava que eu tinha... Não sei, eu acho que eu tenho intolerância à lactose. Mas às vezes eu passo assim, muito tempo, sem ter absolutamente nenhum sintoma. E pode ser que seja isso mesmo, né? E uma coisa que, não sei se também com os colegas acontece, é quando eu misturo gordura com açúcar. E tem um padezinho de bolacha com nata e chocolate, né?
pavê de bolacha com pêssego. Isso eu comprei no tempo da minha avó. Com leite, mas tem que ser o creme de leite de latinha. Uma delícia, mas eu como aquilo Sim. na hora. Sim. Estufo assim de uma forma. Ainda mais se tem uma alimentação esficantes, estabilizantes. E também, assim, se a gente tem uma alimentação mais regradinha, com menos açúcar, menos gordura, quando a gente come algo mais gorduroso, com mais açúcar, é normal dar uma ligeirinha. Ele diz, o que está acontecendo, né? Pode falar. Só voltando ao mel ali. Nós temos mel de eucalipto, laranjeira, para gatinho. Então, o mel, ele é um alimento natural. Ele é in natura, no máximo, minimamente processado, porque ele vai ser envasado. Não tem aditivo químico, né? Não tem corante, não tem conservante. É um alimento in natura, com certeza é mais saudável. Sim. Só porque, lembrando, quem precisa cuidar do açúcar, né? Da diabetes, enfim, o efeito nele no nosso organismo, em termos de glicose, é o mesmo do açúcar refinado. Que o corpo não diferencia. Esse açúcar é do mel, né? Esse é do açúcar refinado, em termos ali no sangue de glicose. Mas é um alimento natural. O mel é natural, o açúcar refinado já é processado. Ultraprocessado, né, às vezes. O açúcar, de que é feito açúcar demerara? O açúcar é da mesma origem, do caldo de cana, né? Da cana. É o processamento. É o processamento. O primeiro é bem escuro, melado, melaço, daí o mascavo. E aí já o demerara já teve um pouco de refino, ele não é tão escuro, né? Quem mais ali? Aí os conservantes, os corantes, os aromatizantes. Hoje em dia, todos esses, tirando ali a gordura vegetal, mas dos adoçantes artificiais para baixo, todos eles têm impactos no nosso intestino. Né? Então, estou evitando açúcar, estou comprando só diet. Daí vai ter todos aqueles ingredientes ali. Segundo um médico que é integralista, nos dias atrás, o açúcar é a maior veneno. O ideal é você não consumir. Sim. Por exemplo, eu e até meus pais, assim, hoje, lá em casa não tem açúcar, a gente não usa açúcar no café, faz suco de fruta, não põe açúcar. Onde que eu como açúcar? Às vezes eu vou comer um bolinho, aí tem um açúcar ali. Às vezes no pão. Tão atentador, tão gostoso. Só que o alerta que eu quero deixar aqui, porque se a gente não lê os rótulos, a gente já começa o café da manhã consumindo açúcar sem saber que está consumindo açúcar. Eu tomo iogurte. Não, meu café da manhã é super saudável. É iogurte, granola e fruta. Sem açúcar. Aí vai ler no iogurte tem açúcar, na granola tem um monte de açúcar, entenderam? Então, é esse açúcar escondido que eu acho que a gente tem que cuidar mais. Exato, culpa a fruta, a pobre da fruta. Porque qual é a diferença, então, do açúcar da fruta para esses outros açúcares dos alimentos industrializados? Porque, boa pergunta, porque a fruta, ela não tem só açúcar. Ela tem fibras, minerais, antioxidantes. Entende? Então, o efeito no corpo é diferente do açúcar. Então, assim, essa comparação que rola na internet, entre o suco de laranja e a coca. Gente do céu, isso aí é cruel demais. Por ser com menos calorias, com menos açúcar. Né? Pode... No caso, por exemplo, o mamão, aquilo é doce. Se tu vais olhar uma laranja Bahia, aquilo é doce, bergamota, tudo tem açúcar. Sim, só que é um doce, mas das frutas, gente, não precisam ter medo do açúcar das frutas. A gente pode consumir, quem está, por exemplo, no tratamento de diabetes, 3 porções de fruta no dia. E o ideal é como se fosse a sobremesa. Vai fazer um café da manhã equilibrado,
com carboidratos, com proteína e uma fruta. Vai almoçar, né, saladas, legumes, arroz, feijão, carne, fruta. No final, tá? A gente não precisa ter medo das frutas. O pior é dos ultraprocessados, tá? Eu ia falar outra coisa da fruta, me deu um branco. Da doçura. Como é que os órgãos fiscalizadores, sabe que fruta tem os agrotóxicos, como é que fica? Então, às vezes diz, mas tem que comer mais fruta, mais verdura, mas tem agrotóxico, vai fazer mal, igual todos aqueles componentes químicos que, né, tu está falando ali. Os órgãos, a Organização Mundial da Saúde, Anvisa, né, todos os órgãos da saúde recomendam que entre consumir fruta com agrotóxico e não consumir, é melhor a gente consumir. Porque a gente parte do princípio, hoje no Brasil, como que é, né? É autorizado usar agrotóxico nas frutas, legumes e verduras. Se espera que se use da maneira correta, respeite tudo lá, que não chegue com resíduo para o consumidor, né? Por isso que tem fiscalização, tem rastreabilidade e tudo mais. Casos ali que está fora disso, né? O produtor é penalizado. Claro que o ideal é orgânico, com certeza, né? O cultivo orgânico é mais saudável, né? Mas voltando aos grandes centros, né? Poder aquisitivo, às vezes, né? Então, com certeza, é melhor a gente consumir frutas, legumes e verduras, mesmo que se vai ter algum resíduo de agrotóxico, porque eles ainda assim fazem bem para a nossa saúde, as fibras, os minerais, do que não consumi-los, do que ter uma dieta sem nenhum vegetal, sem nenhum legume, por conta do agrotóxico. Né? Essa é a recomendação que se tem, tá? Whey com ele, eu acho que... Oi? Whey com ele. Aqui, então, acho que eu já comentei também, então, outro alerta, tá? Hoje está aparecendo muito sabor de. E isso vai aparecer aqui na frente. Vou lá comprar um chocolate e não é chocolate. É sabor de chocolate. Eu vou comprar um queijo, outro dia eu vi um queijo mozzarella. Daí aqui na frente tem que estar escrito queijo mozzarella. Mas daí aparece assim, preparado alimentício sabor mozzarella. Tá? E aí, volta a dizer, fica do lado do queijo mozzarella, sem nenhuma identificação. A gente só vai conseguir descobrir lendo o rótulo. Geralmente é mais barato. Isso daí vale para tudo. Leite condensado, creme de leite. Leite condensado hoje, meu Deus, é leite condensado. Leite condensado desnatado. Daí, composto lácteo condensado. Tudo isso aparece muito nos lácteos, né? Para confundir menos. Aí ali, então, o que eu trouxe, assim, coisas que me chamaram a atenção, né, nessa jornada. Então, leite é apenas leite. É possível, né, ter essa busca de ler nos ingredientes se é apenas leite. Suco ser apenas suco de fruta. Porque tem suco pasteurizado de garrafinha que é apenas o suco da laranja, o suco da maçã. Mas tem milhares de suco com açúcar. Na embalagem lá, natural, bonitinha. E lado a lado. E aqui entra, junto com o suco, a água de coco também. A água de coco, beleza? É mais prático, tá lá todo dia na minha geladeira. Mas tem só água de coco e tem água de coco com açúcar, com sacarose. Tá? Chá também. Chá não é saudável, gente. Outro dia, meu marido veio feliz da vida, um chá caro até. Bonito, famoso. Frutas vermelhas. Fui ler os ingredientes. Primeiro ingrediente, açúcar. Segundo ingrediente, dextrose, que é açúcar. De chá só tinha 2% e nenhum era frutas vermelhas. Era hibisco. É um suco bem famoso assim, ó, granulado. Ele é em granulado, é instantâneo.